Boa tarde, pirarucu. Hoje você vai saber por que esse peixe amazônico tem causado preocupação no interior de São Paulo. Se você está pescando e ele aparece, some os peixes. Toma um susto muito grande que sai um monstro respirando. Ele pode passar dos 200 quilos, invadiu um rio e se tornou uma ameaça. Ele se alimenta com 10 quilos de peixe por dia. Vai ser um desastre ambiental. A presença do pirarucu em São Paulo já movimenta uma nova modalidade de pesca no Rio Grande. Os pescadores arrumaram um jeito de lucrar com a espécie. Eles pescam os filhotes. A gente tem que segurar firme porque mesmo o filhote, o pirarucu tem muita força, né? Nossa equipe percorre cidades e conversa com especialistas para entender o perigo deste invasor biológico. Ele pode influenciar em coisas que a gente nem imagina. Oi, gente, tudo bem? O Terra da Gente de hoje faz um alerta. Peixes nativos do Rio Grande estão em perigo. O motivo? Um predador voraz que pode passar de 200 quilos e que literalmente invadiu um trecho entre São Paulo e Minas Gerais. Eu estou falando do pirarucu, o maior peixe de escamas de água doce do mundo. Ele é da Amazônia, mas se adaptou muito bem às águas calmas entre as barragens. Só que o lugar já tem dado sinais de um desequilíbrio. Peixes estão sumindo e muitos pirarucus grandes têm sido vistos. E tem pescador ribeirinho tirando até 200 filhotes de pirarucu por dia do rio. Perguntas não faltam. Como o peixe foi parar ali? O que vai ser das futuras desovas de peixes nativos? Será que há o risco do pirarucu se espalhar ainda mais? Para tentar montar esse quebra-cabeças, nossa equipe percorreu toda a região atrás de respostas. Uma situação grave que o Terra da Gente mostra com exclusividade para você. Se você está pescando e ele aparece, some os peixes. Às vezes a gente está pescando, aí toma um susto muito grande que sai um monstro respirando. Monstro? É um gigante, ele pesa muito, tem peso de 100 e tantos quilos, mas tem maior, hein? Ele é até bonito, que eu já vi alguém pegar uns desses daí, ele é muito bonito, é muito colorido. É um bicho bonito, hein? E brabo. Esse gigante, ó rapaz, ele é voraz. Esse monstro tem nome, pirarucu, que em tupi significa peixe vermelho. Uma espécie amazônica que veio parar aqui no interior de São Paulo, na divisa com Minas Gerais. Como? Nadando é que não foi. Ninguém sabe ao certo como isso aconteceu, mas tudo indica que essa história começou lá atrás, há quase 20 anos. Aqui tem várias represas em fazenda e tinha um criador que é a 70 quilômetros daqui onde nós estamos. O que aconteceu? No período de chuvoso, a 2004, 2005 aconteceu isso. Choveu tanto aquele ano que transbordou a represa dele. E ele estava com 180 matrizes, elas desceram tudo para o rio, que é a represa nossa de Rio Grande. E foram povoando. Hoje, a quantidade é imensa de pirarucu, tanto fiote, alevino, pirarucu produzindo, outros desovando, então perdeu o controle. Essa história é a que mais se ouve por aqui e pode ser a principal pista para explicar essa invasão silenciosa. E pelo que se ouve, dá para dimensionar o tamanho do problema. É relato de um que ele está arrebentando linha de pescador de porquinha, em ceva de piau, pescador profissional que rasgou a rede. Todos os lugares que você vai tem uma história do pirarucu para contar. O pirarucu está batendo bastante aqui. A gente vê ele todo dia aqui. O que acontece? Esses peixes menores, ele vai... É a cadeia alimentar, né? Ele vai alimentando, ele vai comendo. O rio, conhecido pela fartura, começou a dar sinais de que algo não ia bem. Antigamente entrava ali no barco, ia pescar curvina, pegava muito. Você pegava 60, 70 curvinas. Hoje já não acontece mais isso. O porquinho sumiu bem, a tilápia sumiu bem. Eles comem bem peixinho.
Os grandão comem bem. Debaixo d'água, muito mais difícil você perceber o problema. Você só percebe o problema e o impacto, de fato, né, o ribeirinho, por exemplo, quando a população já está em uma invasão do ponto de vista de aumento das densidades populacionais. O número de indivíduos por local é muito grande para você conseguir observar um pirarucu, né, ali. Então, o pirarucu é um predador, tecnicamente ele é basicamente um piscívoro, né, ele come muito peixe. Em Água Doce, o pirarucu é o maior peixe de escama do mundo. Pode chegar até 3 metros de comprimento. É um bicho pré-histórico, de uma família com mais de 100 milhões de anos. A espécie tem 2 aparelhos respiratórios, um para respirar dentro d'água e um outro que funciona como um pulmão. O peixe sobe para pegar oxigênio até a superfície. É nesse momento que o pescador descobre onde está o pirarucu, porque forma um rebojo. Quanto maior o pirarucu, mais o peixe aguenta debaixo d'água. A espécie pode ficar até 1 hora submersa. A maturidade sexual do pirarucu ocorre por volta dos 4 anos e meio. Durante a incubação, a fêmea permanece no ninho, enquanto o macho fica em volta protegendo os ovos, que vão eclodir entre 8 ou 10 dias. A fêmea abandona a prole com 1 mês de vida, mais ou menos, e os filhotes ficam aos cuidados do pai, que ensina como se alimentar e respirar. O macho protege os filhotes por 3 meses. Eles vão cuidar e alimentar os filhotes, né, em áreas rasas, que é onde os alevinos de peixes migradores, por exemplo, dourado pitapica, vai acontecer competição direta. Só que você vai pegar a competição de indivíduos juvenis que não tem os pais cuidando, contra outros que tem o pai grandão lá do lado cuidando. Então, quem que vai vencer essa competição? Um predador de topo, como é o pirarucu, que é o caso, ele pode influenciar em coisas que a gente nem imagina, né? Então, você mudar toda a estrutura de organização da biota ali, né? De todos os organismos, não só os peixes, né? O pirarucu, ele não vem sozinho, ele tem parasitas, né? Tem doença, tem fungo, tem trematoda, tem larva de tênia, tem um monte de outras coisas que várias espécies de parasitas, né? Que estão fora da pele, dentro do tecido, dentro do estômago, e que isso pode ser transmitido para outras espécies de peixe daqui a um tempo. Isso demora, né? No tempo ecológico. Isso pode causar, às vezes, uma mortalidade de peixes nativos, que a gente não sabe o motivo, e pode ter sido isso que é difícil a gente avaliar. Quem que está estudando todos os parasitas do pirarucu? Quem está estudando tudo que ele come? É difícil a gente estudar isso, né? O mapa do Rio Grande nos ajuda a entender melhor a situação do pirarucu no interior de São Paulo. Este é o trecho em que se acredita que está a maior parte dos pirarucus. Teoricamente, eles estariam restritos a essa parte do rio, cercada por barragens. Acima, por exemplo, está a represa de Marimbondo, que seria uma barreira para os peixes. Porém, não é tão simples quanto parece, e existe a preocupação de que o pirarucu se espalhe ainda mais. Hoje ele está na bacia do Baixo Paraná, que nós compreendemos que o marco é a hidrelétrica de Marimbondo, né? Então, o que é a nossa grande preocupação? Com a introdução, ele vai ser introduzido na bacia do Alto Paraná. Então, se esse peixe, como aconteceu nas outras regiões aqui do Rio Grande, se ele se adaptar ao reservatório da hidrelétrica de Marimbondo e toda essa região, vai ser um desastre ambiental. Porque não tem um estudo de um predador para ele a não ser o ser humano. O que é a nossa grande preocupação? Nós já temos a introdução do tucunaré, que vem causando a grande degradação das espécies nativas. E agora mais essa do pirarucu, porque segundo as pesquisas e todos os estudos que nós levantamos, ele está no topo da cadeia alimentar das espécies da ictiofauna. E ele se alimenta com 10 quilos de peixe por dia. Ele está se adaptando. Então, é uma quantidade muito grande de alevinos. E com isso, o que vai acontecer? A devastação das espécies menores. Existe um perigo, um risco de se espalhar para outras barragens esse pirarucu? Sim, sempre existe uma chance para peixe, a gente sabe. Às vezes, uma pessoa que gosta de pescar o pirarucu, ela vê ali longe da casa dela, ela fala, não, eu quero trazer para perto da minha casa. Eu já vi pessoas fazerem isso. Então é uma preocupação extrema, a gente ainda não sabe como desenvolver aí políticas públicas, o que fazer para poder estar barrando o crescimento, né, aumento dessa população, caso ele entre para a bacia aqui da hidrelétrica, da bacia do Rio Grande, na hidrelétrica de Marimbondo. No município paulista de Icém, onde fica o reservatório de Marimbondo,
A representante dos pescadores e diretora da Federação das Colônias do Estado de São Paulo diz que falta informação sobre o assunto e que ninguém sabe como lidar com essa invasão biológica. A gente não tem nenhum estudo, não tem nada que possa nos ajudar. O que a gente sabe é experiências de um ou outro, qual é o impacto realmente que o pirarucu causa aqui pra gente. Como não pertence à bacia hidrográfica do Rio Paraná, todo pirarucu fisgado no interior de São Paulo, o pescador pode levar para casa. Circulamos pela região para ver como está a procura pelo pirarucu no mercado de pesca. Em Cardoso encontramos um peixeiro. A caixa vai pesada para o caminhão. Mas é porquinho, corvina. E o senhor compra pirarucu por aqui ou não? Não, por enquanto ainda não. Mas pode ser que vai chegar uma época que vai ter muita procura, talvez possa ser que não comece a comprar. A carne dele é ótima. Eu já levei, um pescador já deu uns 3 kg, 4 kg, eu fiz o filé lá e nós comeu, é muito bom. Na Vila de Pescadores de Porto Militão, muita gente já pegou o pirarucu. Está tendo comércio esse pirarucu aqui ou não? Não tem muito. Mas tem alguns lugares por aí que tem muito comércio, mas para nós aqui ele é um pouco difícil para comercializar. E vocês perceberam que a partir do momento que ele chegou, os outros peixes diminuíram? Como foi? Eu acredito que sim. Diminuiu muito. Por causa do pirarucu? Por causa do pirarucu. Inclusive a traíra é um peixe mais do raso, de corgo, né? E a gente está pegando traíra no meio do rio. Não pega mais. Eu falo que tá espantando, né? Do raso vai pro fundo. Tá pegando bem lá no meião. Traíra e tilápia. Quem se arrisca na pesca do pirarucu tem tido retorno. E a pesca dos filhotes se tornou uma renda. Uma renda. As pescas dos filhotes tem dia que eu tiro um salário mínimo por dia, quando eu acho. Tem semana que eu não tiro nada. Quantos filhotes chega a pescar num dia? Num dia, 100, 150 num dia. Se tiver muito bom mesmo, for um que ninguém achou, você achou primeiro, até 200 você pega. O pescador sabe que enquanto há peixe, há vida no rio. Resta saber como vai ser daqui para frente. A esperança é que tem um olhar, né? Voltado para a gente ver que está acontecendo uma degradação lenta das espécies nativas e que você pode afetar toda uma cadeia. Não só da ectofauna que vive no rio, mas também dos seres humanos, das pessoas, principalmente os pescadores ribeirinhos, que sobrevivem, a subsistência deles é o Rio Grande. A Maria Inácia tem razão. O problema do rio é também do homem, e não só pela pesca de subsistência. A saúde humana, como nós vimos aí, pode ser comprometida. O coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental, o CEPTA, ligado ao ICMBio, disse que União, Estado e municípios devem adotar medidas para evitar a introdução de espécies exóticas. E que o cidadão também deve ajudar, evitando a soltura de peixes em outros cursos d'água. Nesse caso, não soltar o filhote em outro trecho. E durante a pescaria, a orientação é que também não seja feita a soltura. Ou seja, a ação deve ser coletiva, do governo e dos moradores. Sem contar os pesquisadores que vão precisar auxiliar qualquer medida nesse trecho, né? E a gente segue falando desse assunto, afinal, é preciso levantar essa discussão para que algo efetivamente seja feito e que todos se conscientizem da gravidade do que está acontecendo no Rio Grande.